Olá, Delfim. Olá, Queria Miguel. te agradecer teres aceitado fazer esta entrevista. E, pá, eu queria começar pelo princípio. Conta-me um pouco como é que tu chegaste onde estás hoje, que é o mundo das artes plásticas. A Agora ligação às estava-me a artes. lembrar do Serafim Saudade. Tu sempre foste o que sonhaste ou não? Serafim Saudade, aqui estou e na verdade sempre fui o que sonhei. Não, quer dizer, não acho que tenha Isto é alguma uma vez sonhado isto. brincadeira. Mas acho que é uma maneira divertida de começar a entrevista. Não vai para aí atrás e não tens que falar sobre isto. Eu não vou falar sobre o serviço. Exatamente. Pá, a minha ligação com as artes plásticas vem primeiro do interesse por pintura, de eu gostar de pintura, gostar de ver pintura e de desenho. Eu gostava de desenhar em miúdo e sempre tive uma apetência por desenhar, tinha algum jeito, aquilo que se diz jeito para desenho, não é? Quer dizer, tinha alguma facilidade de mão. E passava muito tempo a desenhar e até houve uma altura, na adolescência, que eu achei que um dia eu gostava de ser artista. Facilmente cheguei à conclusão que nunca seria tão bom como aquilo que eu gostava de ver e, portanto, desisti da ideia rapidamente. No entanto, quando cheguei a Coimbra, por uma série de circunstâncias, apanhei uma altura de programação muito importante do CAPC. E foi lá que eu vi, nos anos de minha chegada a Coimbra, entre 80 e 81, foi lá que eu vi a primeira exposição do Fernando Calhau, do Michael Bieberstein, do Julião Sarmento e do Alberto Carneiro. E o Alberto Carneiro dinamizava um grupo chamado Oficina de Interação Criativa no Círculo de Artes Plásticas, com a Túlia Saldanha, que era quem dirigia o círculo. E o Alberto Carneiro era uma figura tutelar muito importante no círculo. Foi o primeiro artista profissional que eu conheci, o primeiro artista. Foi importante, mas sobretudo o Alberto Carneiro então dinamizava essa situação, de que eu ainda participei há algum tempo. A Isabel Carlos, por exemplo, também é da mesma altura, participou mais que eu, foi minha colega em filosofia. E durante o curso de filosofia eu encontrei sempre uma forma de ir, os trabalhos que eu tinha que fazer, das várias disciplinas, sempre encontrei forma de os torcer para de alguma maneira se ligarem ao contexto artístico e, portanto, fui desenvolvendo esse interesse e essa apetência ao longo do tempo. Quando vim para Lisboa, eu vim para Lisboa em 1987, dava aulas, era professor do ensino secundário, e a certa altura abriu no Instituto Nacional de Administração um curso que se chamava Curso de Gestão das Artes. E eu fiz esse curso de Gestão das Artes, fui colega de muitas pessoas que também conhece e que também fizeram esse curso. Quem por curiosidade? Muita gente, desde a Simoneta Luz Afonso, passando pela Isabel Cruz Almeida, até Rosário Sousa Machado, a Vera Herold, o Vítor Pomar, o Jorge Barreto Xavier, eu sei lá, foram muitas pessoas que fizeram esses 2 primeiros anos. Eu fiz o curso no segundo ano, outras pessoas já tinham feito o curso no primeiro ano, era uma pós-graduação que durava o ano todo. E durante essa pós-graduação eu conheci a Margarida Veiga, que me apresentou o Fernando Calhau e que me convidou para ir para a Secretaria de Estado da Cultura, trabalhar para aquilo que era, na altura, a Direção-Geral da Ação Cultural. Eu deixei de dar aulas ao secundário e passei a trabalhar. Porque o Fernando Calhau era o quê dentro dessa... Quando eu entrei, o Fernando Calhau era diretor de Serviços de Artes Plásticas. Ok. E eu fui coordenar uma divisão que não tinha chefia, chamada Divisão de Artes Plásticas, na altura. E não passei muito tempo na Secretaria de Estado da Cultura, entretanto também comecei a dar aulas no Arco. O que é que vocês faziam? Na altura, a grande parte da atividade era uma atividade distributiva. Nós dávamos subvenções a artistas ou organizações para realizarem exposições, para itinerarem projetos. Dávamos um apoio à internacionalização também. Artistas faziam projetos no estrangeiro. Lembro perfeitamente de quando o Gabrita participou na Documenta. Lembro perfeitamente das reuniões que o Gabrita para dar o apoio. Eu vi essa, eu fui à Documenta, é de 92, acho que é 92. É 92, lembro perfeitamente. Aquela coisa de pedra cá fora, naquele corredor. Exatamente, o Rio, não era? Exatamente. Lembro perfeitamente das reuniões que a Brita para dar esse apoio.
E nessa altura também comecei a escrever sobre arte, começaram-me a convidar e, sobretudo, tive uma escola de aprendizagem que para mim foi fundamental, que foi a relação de amizade e de cumplicidade com o Fernando Calhau, que foi uma pessoa com que eu aprendi imenso. E aprendi a afinar o olhar, a afinar o juízo crítico e aprendi a compreender e a agir sobre o espaço positivo. O Calhau tinha uma enorme sensibilidade para o espaço e para a montagem das exposições e, de facto, a minha aprendizagem curatorial, eu sou de uma geração que não tinha cursos de curadoria, não é? Portanto, somos autodidatas. Eu, digamos, aqueles 4 que na altura, eu, o João Fernandes, a Isabel Carlos, o Pedro Lapa, somos 4 mais ou menos da mesma idade, que começámos o percurso mais ou menos também no mesmo tempo. As 2 grandes escolas de aprendizagem artística, para mim, foram o Fernando Calhau e o Julião. Os 2 com uma enorme capacidade de ver, criticar e analisar, e os 2 com uma enorme generosidade de partilha e de partilha de conhecimento também. E, portanto, eles foram a minha escola informal e afetiva de formação, digamos, na arte contemporânea. Comecei a escrever muito cedo, a partir do princípio dos anos 90, e depois fui fazer o meu percurso também a dar aulas, não é? Primeiro no Arco, depois na Faculdade de Belas Artes e por aí fora. Pegando uma coisa que disseste logo ao princípio desta resposta, que é eu, a certa altura, percebi que não era talhado para ser artista. Sim. E o que tu disseste foi, eu vi os trabalhos dos artistas e eu percebi que nunca lá ia chegar. Sim. O que eu te ia perguntar é, tu achas que há claramente uma distinção entre os artistas e os comuns dos mortais, como nós? Se há, onde é que tu a vês? Porque eu acho que há, eu não consigo explicar, mas eu vejo que o olhar deles é sempre um pouco diferente. Eu não, quer dizer, vejamos, eu não tenho uma visão particularmente romantizada sobre o trabalho artístico. Agora, uma coisa é certa, os artistas, pelo menos os artistas que eu admiro, são extraordinários a produzir conhecimento não proposicional. Enquanto eu sempre achei que o meu lado era da tentativa da construção e de partilha de conhecimento proposicional. E acho que os artistas têm os grandes artistas, não é? Têm essa enorme capacidade de não só agirem na zona da emoção, da sensibilidade, daquilo que se chama, em geral, da estética, não é? Mas têm também a capacidade de produzir conhecimento, só que esse conhecimento não é o conhecimento proposicional, é uma outra instância de conhecimento. Não quer dizer que não haja artistas que não escrevam extraordinariamente e do ponto de vista até teórico sobre o seu trabalho ou o trabalho de outros. Mas aquilo que distingue a atividade artística é essa capacidade de produzir alguma coisa que está com um pé na imanência, na presença, outro na transcendência, naquilo que não se consegue de alguma maneira alcançar, e que a partir desse ato, não é? Dessa zona de mistério, dessa articulação, conseguem produzir entidades que não têm uma diferença entre o que é a sua formulação física e formal e o que é a sua capacidade de gerar sentidos e de gerar emoções. E essa capacidade eu sei que não a tenho e admiro-a muito em muitos artistas. E, portanto, saber que não a tenho fez com que eu decidisse que não era, talvez na altura não pudesse formular desta maneira, não tinha essa, Claro. mas sabia que não era por aí que eu queria, que eu podia avançar. Eu sinto que, eu não estou há tanto tempo nisto como tu, mas não há uma diferença assim tão grande, e eu sinto claramente que os artistas que têm sido próximos de mim ao longo destes 25 anos de galeria, ainda para mais eles têm sido constantes, eu tenho mantido mais ou menos sempre os mesmos artistas, até com saídas e com retornos. Sim. Eu sinto que eu aprendi imenso a ver, mas aprendi imenso também a viver de outra maneira. Quem é que foram os artistas que te fizeram isso? Quem é que foram os artistas que mostraram como é que se pode sentir de uma maneira diferente, como é que se pode ver de uma maneira diferente?
Porque tu antes falaste do Calhau e do Sarmento, Sim, e eles podem, certamente pode do ser Calhau e Sarmento. cumulativo, isto pode ser cumulativo, mais em termos de, como de apresentarem isto, não é? Mas agora eu estou mesmo a falar da obra. Quais são as obras que é onde tu sentes isso? Não, em termos de relações pessoais, obviamente o Fernando Calhau e o Julião Sarmento foram relações muito próximas e de diálogo muito intenso. O Michael Bieberstein também, para falar de 3 artistas que desapareceram. Há um grande parceiro de conversas durante muito tempo na minha vida, parceiro também, demos aulas juntos e era havia um diálogo permanente, que é o João Queiroz, Ok. que é um artista com uma cultura imensa e com uma capacidade de exercer o pensamento, não só na maneira como pratica a pintura, mas também na forma como comunica, extraordinária, brilhante. Há artistas que eu conheci pelo caminho que foram para mim também fundamentais. A Helena Almeida foi fundamental. Foi fundamental perceber como é que uma artista como a Helena Almeida trabalhava dentro do seu ateliê e qual era a sua mecânica de funcionamento. E isto são artistas com que eu trabalhei intensamente. Eu acho que nós temos essa relação com artistas com que trabalhamos de uma forma próxima e intensa. Obviamente que o Lawrence Wiener, o John Baldessari foram outras referências com que eu também trabalhei e que também me impressionaram imenso pela sofisticação da maneira como entendiam a sua prática artística. No entanto, há inúmeros artistas que eu nunca conheci e que são influências enormes para mim, não é? São referências fundamentais. Estes foram artistas com que eu trabalhei e com quem, digamos, com quem fiz exposições, com quem dialoguei a partir de exposições, mas isso acontece-me, continuo a ser muito afetado por artistas com que eu trabalho, ou com quem tenho trabalhado mais recentemente, desde a Gabriela Albergaria, passando pelo Juan Araújo. O Michael Snow é um outro artista com que eu trabalhei também, tive uma relação muito importante. O Michael Snow, para além da enorme cultura visual, musical e textual, era um artista de uma enorme generosidade, de uma enorme capacidade de partilha e de uma disponibilidade extraordinária. Eu lembro-me, tinha ele já 91, 92 anos, quando eu fiz a exposição dele cá, a exposição das obras, das instalações sonoras, e a certa altura perguntei-lhe, ele era pianista, não é? Tinha sido pianista de jazz, e era uma carreira que ele tinha sempre mantido paralelamente à sua carreira como artista visual. E eu perguntei-lhe se ele não fazia um concerto na Culturgest, na altura onde eu estava, e ele aceitou e, já com muitos problemas de visão, entrou a tatear o piano no palco, sentou-se ao piano e fez uma improvisação de 40 minutos absolutamente extraordinária. E isto é de uma enorme generosidade, porque é alguém que está frágil, está debilitado e tem uma capacidade de entrega e de partilha que são muito raras, não é? Um outro artista com que eu também tive uma enorme parceria, eu acho que não falei dele ainda, um enorme diálogo foi com o Jorge Mulder, porque quando eu comecei a Bienal de Veneza em 1999 e convidei o Jorge Mulder, ele fez uma série muito importante do trabalho dele, foi o Nox. Nós tivemos um trabalho muito intenso de preparação da exposição. Mergulhámos no trabalho do Jorge, passámos um ano a ver trabalho, a encontrarmos semanalmente e a planearmos quer o livro, quer a exposição. E foram, digamos, noites inesquecíveis de tentar mergulhar num universo que era o dele e que não era o meu e que passou a fazer parte também de mim, não é? Porque o trabalho com artistas, e tu sabes isso muito bem, tem essa capacidade. É que nós mergulhamos no trabalho de um artista e, a certa altura, isso passa também a fazer parte de nós e passa a fazer parte de nós de uma forma prospectiva, porque nós, quando vemos o trabalho de outros artistas, vimos informados também com alguma coisa que absorvemos do trabalho com o artista anterior. E, portanto, esse ciclo de termos uma disponibilidade que tem que ser mútua, não é? Para, num diálogo com um artista, conseguimos configurar uma série de preocupações que nós depois sabemos que vamos investir na próxima relação que tivermos com o outro. Eu acho que isso tem sido fundamental na minha vida.
E sentes que mudou a maneira como tu te posicionas quase ideologicamente em relação ao mundo, não é? Mas ideologicamente não é ser do PC ou ser do... Sim, sim. Claro. Não, eu não sei se afeta o meu posicionamento ideológico em relação ao mundo. Há muitas outras coisas que afetam o meu posicionamento ideológico em relação ao mundo, muita coisa que leio, da maneira como me relaciono. E também eu tenho alguns eixos ideológicos que são muito estáveis em mim desde a minha juventude. Não é? Eu sou da geração que atravessou o 25 de Abril. Venho de uma família de esquerda e isso sim foi marcante na formatação de alguns princípios ideológicos ou éticos no cotidiano. Continua a ser atuante, obviamente, com os matizes que o tempo vai dando e com as transformações que o mundo também tem e a maneira como nós nos vamos adaptando às transformações do mundo. Eu acho que o que o trabalho com os artistas nos dá, pelo menos a mim, o que me deu, foi uma espécie de necessidade de afinar a percepção. De ver melhor. De dar espaço. Ou de dar espaço, sim. De ver com mais acuidado, de estar mais atento ao detalhe, estar mais atento à pequena variação. E, portanto, se quiseres, aumentar a sensibilidade. Não é? E isso, sim, com muitos artistas aprendi isso de uma maneira muito, muito clara. É essa atenção sensível. Como é que podemos desenvolver a atenção sensível? E eu realmente sou muito sensível em termos do universo visual. Tenho uma ligação, por exemplo, muito menor em relação ao universo da poesia. Tenho também em relação à música, mas muito menos em relação ao universo da poesia. E tenho, provavelmente, em relação à dança ou ao movimento, não é? Ao gesto. E à literatura. Mas, realmente, com os artistas é essa aprendizagem. E também é uma aprendizagem de uma visão que é, não necessariamente uma visão frontal, mas uma visão de viés. E perceber que tentar olhar de viés, isto é, não estou a dizer fisicamente, não é? Sim, Mas sim. tentar enviesar o olhar, tentar que o olhar não seja só um exercício frontal, mas seja um exercício de desvio, se me faço entender. Que nesse exercício de desvio do olhar existe um campo de descoberta que é provavelmente a descoberta do inesperado, a descoberta daquilo que não é o sentido patente, nem sequer é o sentido latente, é uma espécie de sentido possível. E perceber que o campo do sentido na obra de arte é um campo especulativo e sempre assente num determinado jogo emocional e emotivo e de sedução. Já que estamos a falar disto, há aqui uma coisa que é uma pergunta, que eu até outro dia, quando entrevistei o João Pinheiranda, também te fiz, que tem a ver com a questão da arte erudita e arte popular. Sim. Parece-me, e eu gostava de saber o que é que tu pensas sobre isto, que é, por exemplo, na música, a arte popular é muito mais fácil de passar a uma aceitação até do status quo intelectual do que nas artes plásticas. Sim. Nas artes plásticas tu tens claramente os tipos que estão no topo da coisa e os tipos da arte popular nas artes plásticas ou são considerados coisas mais tipo artesanato ou assim, ou então são deitados dentro do esgoto, do sistema, não é? E eu queria que tu, porque eu tenho mesmo curiosidade, eu não tenho uma resposta para isto. Eu queria tentar perceber porque é que na música tu tens a música erudita e a música popular é assimilada e depois as Madonas, o Bob Dylan, portanto, o Bob Dylan foi prémio Nobel, não é? Portanto, porque é que aí acontece isso e porque é que nas artes plásticas não? Bom, eu acho que há diferenças muito grandes entre a música e as formulações visuais da arte. E a grande diferença da música é que a música entra
por buracos no corpo que não se podem ser fechados. Não é? A música entra pelos ouvidos, os ouvidos não podem ser fechados. Portanto, a música entra e entra fisicamente como vibração interna, não é? Quer dizer, a música é física, são vibrações que, entrando em nós, fazem vibrar o nosso corpo também, e isso faz... Há aqui uma relação muito direta e física com o universo musical. Obviamente que a música faz parte das expressões populares, não é só na música pop, não é? Como nos exemplos que tu deste, mas faz parte das expressões populares que estão mais ancoradas na formulação do círculo, isto em termos antropológicos, não é? Na formulação de uma qualquer relação comunitária, de uma qualquer relação grupal e comunitária. E isso, obviamente, que isto também funciona na música pop. A música pop é o sedimento para ligações comunitárias, ou mais de nicho, ou muito mais alargadas. Obviamente que a Madonna faz parte desses universos muito, muito alargados. A Taylor Swift, então, fará parte de um universo ainda muito mais alargado, embora eu não saiba... Mas tu atenção que tens a imagem publicitária e faz isso também. Sim, mas o Taylor Swift nem sei reconhecer, se eu ouvir, não sei o que é. Não sei o que é. Não sei reconhecer. Também acho. Mas sim, mas esses campos muito alargados, mas não depois... Não és um Swiftie. Há formulações grupais, até às vezes de micro-relações comunitárias que são sedimentadas a partir da música. As artes visuais não são assim, pelo menos não são assim na cultura ocidental, seja ela, digamos, na vertente europeia, seja ela na vertente americana. Elas têm uma outra formação, nascem de uma outra história. Aquilo que nós chamamos arte, não é? Como um bolo, é uma invenção do século XVIII. Antes não havia arte, havia especificidades artísticas, havia pintura, ou havia escultura, ou havia desenho, mas não havia este bolo cultural a que nós chamamos arte. É uma invenção a partir de determinado momento, e a partir do momento em que foi inventada como tal, ela foi inventada também com a produção de atividades discursivas para a sua fundamentação, justificação ou para a produção de juízo, não é? Quando se inventou a ideia de arte, foi inventada também a crítica da arte e foi inventada a história da arte, e também é a meio do século XVIII que é inventada a estética. Portanto, tudo quanto são discursividades sobre a arte ou sobre a sensibilidade são contemporâneas da formação desse universo cultural a que nós chamamos hoje arte, não é? Tu não tens uma galeria de pintura nem de fotografia, tens uma galeria de arte. E essa invenção é uma invenção do século XVIII. E, portanto, há aqui uma tradição, que é uma tradição não enraizada popularmente, mas enraizada numa determinada discursividade erudita do século XVIII. Nesse sentido, obviamente que não quer dizer que não haja expressões visuais populares, algumas delas, nomeadamente fora do contexto europeu, com uma enorme importância em termos comunitários e também, em alguns casos, produzindo ou alimentando discursos eruditos que, a propósito delas, se vão formulando ao longo do tempo. Picasso, não é? Ou, na teoria, o Worringer, que quando faz a sua teoria da imagem, localiza o nascimento da abstração, onde ele localiza é nas culturas pré-colombianas. E, portanto, há aqui passaportes que no princípio do século XX, final do século XIX, vão encontrar uma espécie de nascimento de uma visão sintética, vão encontrá-la em formulações visuais que pertencem ao domínio que nós hoje chamamos de antropologia, não é? Ou mesmo do etnográfico. Curiosamente, ao longo do século XX, com um afastamento das artes visuais do seu imediato reconhecimento figurativo, e, portanto, com a construção de linguagens muito sofisticadas para justificar determinadas posições de visualidade que as artes visuais foram instaurando, Picasso e o cubismo, por exemplo, não é? E o discurso da Apollinaire sobre isso, ou o discurso na América dos anos 50 do Clement Greenberg sobre os chamados expressionistas abstratos, ou então depois ainda, nas segundas vanguardas, o aparecimento da chamada arte conceptual, que é uma arte de
fundamentação filosófica de si mesma, não é? E é isso que ela procura fazer. E, portanto, tem uma importância enorme da palavra, claro, numa espécie de estreitamento erudito, e também é a altura em que as universidades começam a ter cursos de mestrado e depois até curso de doutoramento para artistas, não é? Fazendo com que haja uma espécie de processo autojustificativo do universo artístico. Curiosamente, hoje em dia, e tu sabes perfeitamente, andas por feiras de arte, vais a bienais e assistes, como eu assisto também, a um recrudescimento alargadíssimo de tipologias de manufatura dentro do universo das artes. O ressurgimento da cerâmica, o ressurgimento dos têxteis, o ressurgimento de técnicas de impressão que vêm de algumas tradições não ocidentais. Estão a invadir completamente o tecido das artes e também uma necessidade do universo artístico de mergulhar em contextos não eruditos de formulações que podem ser etnográficas ou que então podem ficar nas margens por via da doença mental ou de formas expressivas marginais e que são absorvidas para o interior da prática artística. E, portanto, nesse sentido, no meio das artes visuais, estamos neste momento a precisar de uma espécie de epistemologia do que é arte outra vez. Por um lado, porque os discursos críticos ficaram muito exauridos a partir do desaparecimento das revistas de arte, da internet, onde não há edição, não é? E, portanto, tudo surge. Pelo desenvolvimento de arquivos absolutamente gigantescos que trazem à superfície formulações artísticas que não foram valorizadas no seu tempo ou foram menos valorizadas no seu tempo. E também porque, por outro lado, a academia acabou por assumir de uma forma quase globalizante o discurso erudito sobre a arte. E, portanto, o discurso erudito sobre a arte passou a ser um discurso académico, reatando uma relação de poder com o artístico, de outra forma, mas reatando uma relação de poder com o artístico que se tinha perdido desde a dissolução da academia durante o século XIX, o desaparecimento da academia durante o século XIX. E, portanto, neste momento, quando nós falamos de arte e de artes visuais, nós não sabemos exatamente a que é que nos estamos a referir. E quando falamos de popular ou de erudito, também não sabemos exatamente ao que é que nos estamos a referir. Porque há um processo de interpenetração, há um processo de desgaste, não é? Há um processo também de abertura e, sobretudo, não há ainda um processo de definição de transcendentais, isto é, de condições de possibilidade. Mas o que eu te quero dizer é o seguinte, que é, tu acreditas que artistas, e não tem mal nomear, como a Joana Vasconcelos ou o Vils, que estão mais, se calhar, associados a fenómenos populares, no sentido populares é mesmo no sentido da popularidade, não é? Sim, sim. As pessoas gostam imenso do trabalho deles. Certo. Não é? Gostam imenso do trabalho deles. E até se pode ir mais longe, pode ser até o bordal, pronto. Sim, tem públicos muito, muito alargados. Gostam muito do trabalho, portanto, o público gosta muito, muito do trabalho deles. E se tu achas, e o que eu noto é que o sistema absorve a Madonna, não é? Absorve a Britney Spears, absorve todos esses músicos, não é? E é engraçado que muitas vezes até os músicos ditos mais quase eruditos, mais os tipos que estão lá mais em cima, vão muitas vezes depois buscar as músicas que esses tipos fizeram e fazem reformulações à volta disso. Sim. E eu nas artes plásticas não vejo isso acontecer. O que acontece é que os sistemas de circulação, esses artistas de que falaste, têm, eles realmente realizam produções objetuais, culturais e artísticas que jogam com espectros de ação que são bastante mais alargados do que os espectros de ação com que a maior parte das produções artísticas, digamos, de circulação museológica, jogam. Isto é, não exigem para si, ou não convocam para si, a mesma complexificação de discurso que muitas outras práticas artísticas convocam. E, portanto,
eles tornam-se mais abrangentes em termos da recepção que têm. Provavelmente constituem menos lastro para a produção posterior. Porque obedecendo a uma lógica da sua fruição, digamos, no curto prazo, não transportam para si uma sedimentação que, digamos, os alavanque como objetos de estudo e comentário. Isto não é dizer bem nem é dizer mal, é tentar compreender o fenómeno. Tu na música tens autores como o Cole Porter, não é? Pá, depois, que era um gênio, era um gajo extraordinário, mas era música popular claramente, não é? É música popular com uma grande complexidade harmónica e melódica, não é? Sim, mas o Burt Bacharach também tens o Burt Bacharach. Tens a prova, o Elvis Costello. Exatamente, demonstra bem aquele disco maravilhoso, os dois, só não é? músicas do Burt Bacharach. Tem dois e ao disco só das versões instrumentais. Sim, quer dizer, na música essas intermutabilidades são muito mais fáceis de realizar do que no universo das artes. Eu acho que porque também não tem a mesma discursividade. Mas também por algum preconceito. Eu não estou aqui para defender os artistas. Talvez por algum preconceito também. Talvez por algum preconceito também. Não é? Pronto, vamos agora passar para outra coisa que é... Eu ontem fiz uma entrevista com o Manuel Falcão e estávamos a falar do princípio dos anos 80 e dos heróis do mar e a guerra que houve quando os heróis do mar apareceram, foram chamados nacionalistas, a música estava toda à esquerda, vinha de uma herança, eu acho, da música francesa dos anos 60, tínhamos os Sérgio Godinhos, tínhamos os Zeca Afonsos, tínhamos os Jorge Palmas, e eram esses que davam cartas. E realmente, nos anos 80 aparecem várias... O princípio do rock português é impressionante, é quase sincrónica. Entre 80 e 81 aparecem os UHF, o Rio Veloso, o GNR, os Heróis do Mar, o Salada de Frutas, com a Lena d'Água. É absolutamente incrível, em 2 anos parece que apareceu quase tudo. Bem, sei que alguns deles, sei lá, os Heróis do Mar já vinham dos Faísca e dos Corpo Diplomático, não sei o quê. Mas há ali uma certa guerra ideológica. Há uma certa guerra ideológica. Que é uma guerra ainda um pouco modernista, são projetos para mudar o mundo, não é? Um projeto mais de esquerda, e se quiseres não chamaria um projeto de direita, mas um projeto pelo menos mais nacionalista e revivalista. Era mais nacionalista. Eu não sei se ele tinha um projeto político qualquer. Havia o Axel, não sei o quê. Eu desconfio, sendo aqui entre nós ninguém nos ouve, eu acho que todos eles eram jovens e cada um tem o seu passado. E com certeza que o Pedro Ás Magalhães, eu até já vi coisas ele a gozar com isso, a dizer que ele era forte dos barbudos da folk, não é? Claro. E aquilo era uma resposta. A malta é nova, que é a revolução. Sim, entrava dentro de um eixo que era o eixo, digamos, globalmente dos Duran Duran e dos Spandau Ballet, que na altura tinham, estavam digamos, na superfície Estavam a começar também. Duran Duran, não sei se os primeiros discos do Duran Duran, eu acho que se calhar são de 81, uma coisa assim. São para dessa altura. O Girls on Film. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que é, tu achas que a partir dos anos 70, a arte entra num período claramente pós-moderno e que já tudo é aceitável e que depende do ponto de vista, tudo é subjetivo, nós não queremos mudar o mundo, a gente quer viver nele. E queria perguntar até mais, e se é dentro disso que curators da tua geração, como o Lapa, como tu, como a Isabel Carlos, que é o sítio onde vocês vêm e onde vocês estão. Porque o que me parece é que a coisa era mais... Primeiro era mais acicatada, mesmo, por exemplo, no expressionismo abstrato, aquilo houve pancadaria, não é? Aquilo não foi... Todos os processos artísticos são sempre de conflito em relação a uma geração anterior e de afirmação. Mas a partir dos anos 70 isto espalha-se, não é? E começa a haver imensas correntes, não é? E a coisa é mais, pronto, tudo bem.
Isto não é uma crítica, isto não é nada uma crítica. Não, isto é uma constatação essa e queria perceber, principalmente o que me interessa aqui não é o que eu penso sobre isto, é o que tu pensas sobre isto. Eu acho que o que se passa a partir da década de 70 é uma passagem das formulações coletivas, não é? Dos ismos, não é? Para formulações muito mais idiosincráticas. E, portanto, de afirmações individuais de artistas. E por isso há todos os discursos, desde o Arthur Danto, todos os discursos sobre o Hans Belting, sobre o fim da história da arte, não é? Ou o fim da arte. Foi lançada, eu recebi ontem no correio, ontem não, na sexta-feira recebi no correio o último livro do meu amigo Jacinto Lageira, que é um livro maravilhoso, está em francês, devia ser traduzido para português, que é um livro que se chama A História Sem Fim do Fim da História, da Arte e da Sua História. E é esta versão finalista, não é? Do fim dos tempos, do fim da história, o Fukuyama, o fim da história da arte, o Belting, ou o Arthur Danto, que vão reafirmando a ideia de que a história, enquanto narrativa, ela terminou. E, portanto, aquilo que fica são idiosincrasias individuais, artísticas, muito dificilmente sintetizáveis, não é? É muito difícil fazer assim, à vol do azul, dizer este movimento ou esta tendência, não quer dizer que não se detetam não, com certeza, há coisas que se detetam. Claro que há coisas que se detetam. No entanto, a filiação dos artistas em movimentos grupais foi alguma coisa que durante a década de 70 e depois a década de 80 se foi pulverizando, com algumas erupções da nova Neue Wilde da Alemanha, exatamente, da bad painting, não é? Sim, como se chamava na altura, já nem me lembrávamos dessa denominação de triste memória, mas também o trabalho de um curador fundamental, que é o Harald Zeman, que investiu naquilo a que ele chamava as mitologias individuais. E, portanto, interessava-se exatamente por essas idiosincrasias dos artistas. E procurou, em muitas exposições que fez, de uma forma muito interessante e de uma forma muito complexa. Agora, eu não acho... Eu desconfio muito do termo pós-moderno. É muita coisa, mas a definição em si mesmo também é muita coisa. Mas desconfio até porque muitos dos eixos que nós encontramos naquilo a que se chama pós-modernidade, de facto, eles estão presentes nas primeiras vanguardas. Claro. Nós, quando olhamos para aquilo que se passou no espaço entre o princípio do século na Rússia e, em algum caso, na Alemanha, até 1927, que é o ano de subida ao poder de Stalin, aquilo que é conhecido como uma grande experiência russa. É 27 ou 24? É 27. É 27. É 27. Porque o Lenin morre só em 27. Não, o Lenin morre antes, mas depois é que ele sobe ao poder. Porque ainda ficou ali uns anos que não... Sim. E há aqui um período em que tudo parece possível, tudo parece possível ser experimentado, não é? Obviamente que ainda dentro de um eixo que, em alguns casos, funcionava a partir de uma utopia de transformação do mundo, mas, noutros casos, já na pura experimentação de alargar o campo do artístico até onde fosse possível alargá-lo. E, portanto, muitas das experiências que nós encontramos nessa altura são muito equivalentes às experiências que nós encontramos depois, na década de 60 e de 70 e depois, em 80. Normalmente acha-se que foi uma volta à ordem, foi também uma pulverização de propostas artísticas, sabendo que o crescimento dos museus na década de 80 solidificou também uma certa monumentalidade da produção artística e tudo ganhou um caráter um bocadinho mais pomposo do que os períodos mais móveis da década de 60 e de 70. Agora, se me perguntas pela minha geração, nós fomos nos formando na década de 80, basicamente, e uns de nós mais atentos ao que de mais recente estava a fazer, outros mais preocupados em revisões históricas, mas acho que todos nós estávamos muito conscientes dessa impossibilidade da realização de grandes sínteses. E, portanto, todos nós fazemos parte de um universo formativo. O Pedro Lapa, de uma forma mais histórica, e eu e Isabel Carlos talvez mais filosófica, o João Fernandes a partir de um modelo mais literário, porque eram as nossas formações de origem.
mas todos nós estamos a partir de uma quantidade de textualidades que na altura são particularmente operantes. E a linguagem, a arte, em determinados momentos, fala linguagens diferentes. Ora fala a linguagem da forma, ora fala a linguagem da psicologia ou da psicanálise, ora fala a linguagem da antropologia, ora fala a linguagem da sociologia, ou neste momento fala a linguagem da política. Não é? E, portanto, aquilo que nós fomos assistindo foi a variações nas linguagens que a arte fala e nas linguagens utilizadas para falar da arte, que envolvem expectativas, não é? A arte deve ser isto. A arte deve estar situada deste lado ou deve estar situada daquele. Eu creio que todos nós hoje temos essa visão certamente diferente. O João Fernandes, o Pedro Lapés, o Carlos Rebelo, teremos visões distintas. Provavelmente optamos por falas diferentes também, não é? Mas todos nós sabemos, todos nós temos uma desconfiança em relação, provavelmente, ao caráter redentor e temos... E transformador. Pelo menos ideologicamente. Aliás, eu percebi nas não macro-transformador, isso realmente há uma desconfiança, mas uma crença na capacidade de micro-transformador. Ok. Não, porque foi engraçado, numa das primeiras perguntas que eu te fiz, sobre quem eram os artistas que tinham transformado, eu senti que tu foste de alguma maneira cuidadoso na maneira que respondeste, o que vai de encontro ao que estás a dizer agora. Pois talvez não tenho é essa... engraçado, é engraçado. Não tenho Sim. Agora vamos mudar um bocadinho de assunto e vamos um pouco mais para o Delfim, enquanto diretor que foi do Centro Cultural de Belém, da parte de artes, não é? Depois também da Cultura Geste, agora estás de novo no CCB. Epá, eu queria perceber, primeiro é aquela pergunta horrível que é, o que é cultura, o que é que estas organizações devem fazer, o que é que tu pensas sobre a maneira como a arte é difundida hoje em dia, é ajudada ou subsidiada, qual é que é o papel do Estado? Sim, se calhar é melhor isto. São demasiadas perguntas de uma só. Vamos por partes. Então, tu no CCB. Eu no CCB, eu entrei para o CCB. Eu no meu percurso tenho bastante mais tempo como curador independente do que em instituições. Eu sei. Eu estive primeiro 3 anos no Centro de Exposições, depois na Cultura Geste tive outros 3 anos. Pouco tempo. Sim, e agora estou há 4 anos no CCB e estou metido nisto desde... Mas tens um olhar, não é? Tens um olhar Sim, tenho vindo a ter um olhar. Eu acho que as instituições têm caráteres diferentes e têm que encontrar cada uma a sua forma de se afirmar dentro do tecido artístico. Não acho que o papel que era o do Centro de Exposições do CCB, eu sempre achei muito mal ser um centro de exposições. Sempre achaste muito mal? Muito mal, centro de exposições. Uma estrutura daquela dimensão e daquela escala tem que ser um museu. Não podia estar permanentemente a gerar exposições temporárias ou a ser uma espécie de importador de projetos expositivos, porque não havia equipa para poderem estar permanentemente a fazer projetos curatoriais novos, não é? E isso não era possível. Quer dizer, há momentos de grande intensidade de trabalho nessa altura no CCB, há um ano, em que nós fizemos 16 exposições. Isto não é possível. 16 exposições num ano? Sim, isto não é possível. Hoje em dia, talvez fosse possível na altura, eu era muito novo. Mas agora já não era possível nem desejável. Claro. Nem há orçamento que permita nada assim. Uma estrutura daquela dimensão necessita de ser um museu. E necessita de ser um museu com coleções. Coleções em depósito, mas também constituir coleção própria. Essa é uma ideia que vem desde há muito tempo e que eu acho que deve ser implementada. Estamos a trabalhar para que existam condições para isso. Claro. Agora, um museu, nós chamamos de arte contemporânea no sentido do Agamben, que é contemporâneo de tudo aquilo que nos afeta hoje e, portanto, há coisas do passado que continuam a ser completamente nossas contemporâneas, e nesse sentido é que é um museu de arte contemporânea, não é numa divisão historicista e cronológica. Chamamos de arte contemporânea e este museu tem que ter um balanço correto entre aquilo que as coleções
podem trazer na sua apresentação de longa duração, permitindo um lado educativo e de contacto com a arte do passado e do presente, com os confrontos, relações, tensões que podem ser apresentadas. Segundo, é preciso ter uma política de exposições temporárias, e essa política de exposições temporárias pode ser feita, por um lado, a partir das coleções, mas também em trabalho direto com artistas, sejam eles vivos, seja reedificando ou reconstruindo a memória de projetos artísticos que cá não foram suficientemente conhecidos, divulgados ou estudados. E, finalmente, tem que encontrar o seu eixo de trabalho em relação a que lhe defina uma identidade. No caso do MAC CCB, essa identidade, independentemente da vertente que lhe for dada pela Nurianguita, e que já está a ser dada e muito bem pela Nurianguita, parte de uma matriz que tem um cruzamento entre a arte contemporânea, não entremos em epistemologias do que é, mas da arte contemporânea, a arquitetura, na medida que tem um centro de arquitetura e a relação com a arquitetura sempre esteve na matriz do CCB, e uma relação com a performatividade que é inevitável quando se tem um centro que tem as salas de espetáculos e que tem uma programação estruturada de espetáculos no campo da música, do teatro e da dança. Neste caso, essa performatividade tanto se pode jogar dentro do museu, como às vezes nas salas de espetáculos, como às vezes a performatividade pode mesmo exercer-se concebida para o museu. Foi o caso da exposição e do projeto com o João Fiadeiro, que foi construído para o espaço do museu. E, portanto, esse é o caráter e a identidade, digamos, é a matriz de formulação do que é o MAC CCB, é esse triângulo entre estas três zonas de produção artística e obviamente, que isto a prazo terá que levar também à produção de conhecimento de outras formas. Não é? Terá que haver uma zona de estudo sobre arte que deve ser desenvolvida a partir da instituição. Vai existir? A seu tempo. Já é muito cedo para falar disso. E não é no sentido didático, é no sentido mesmo de se escrever sobre de arte. Dinamizar, de disponibilizar conhecimento, de haver workshops, seminários, sejam para o público mais geral, seja para o público, para os artistas, não é? Haver uma troca formativa de experiências mais estruturada. A Culturgest, obviamente, tem uma escala diferente, tem uma tipologia diferente e foi definindo ao longo do tempo uma zona de ação que se situa muito ou numa zona perspectiva com uma grande capacidade de risco, não é? Trazer artistas que estão ou em mid-career e ainda não têm a sua afirmação produzida, ou mesmo ir a zonas mais, digamos, de maior fricção na criação contemporânea, ou então ir buscar projetos artísticos que estão de alguma maneira esquecidos e apagados. Eu acho que ao longo do tempo a Culturgest tem feito isso muito bem. Não estou a falar do meu trabalho, estou a falar do excelente trabalho que o Bruno Marchand está a fazer neste momento, estou a falar do trabalho que o Miguel Van Schneider fez, que tiveram sempre uma consciência muito certa do que é a localização daquela instituição no tecido artístico português. Obviamente, Serralves terá outro posicionamento, mas cada instituição tem que definir o seu posicionamento, sabendo que isto é importante para a formação dos públicos, que têm que saber mais ou menos com o que é que contam de cada instituição, com o que é que contarão do futuro Centro de Arte Moderno ou do presente Centro de Arte Moderno da Fundação Carlos Gulbenkian, do MAC CCB ou da Culturgest ou de Serralves, mas também dos artistas que devem saber a quem é que se dirigem, não é? O meu trabalho, aonde é que ele encaixa? E certamente que há artistas onde o trabalho se encaixa melhor numa instituição do que noutra, e as instituições têm que também ter a sensibilidade para saber ir cultivando o terreno que é o da sua, digamos, matriz tipológica. Matriz tipológica. E acho que todas elas têm consciência e estão a construir nesse sentido as suas programações. É evidente que isto cruza-se também com as formas de apoio do Estado. Mas eu acredito que o apoio do Estado às artes tem que passar por um apoio às estruturas de mediação artística. Porque ninguém faz obra para ter em casa, porque isso não é arte, isso é terapia. As pessoas fazem obra para mostrar, para apresentar.
E, portanto, se o Estado veicular o seu apoio através de estruturas de mediação, o Estado está a empoderar não só os artistas, mas também as estruturas, a capacidade expositiva e a capacidade de serem apresentados. Claro, para isso o Estado tem que fazer os seus mapas de boas práticas também, não é? Trabalhar a REPAC, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, trabalhá-la exigindo às autarquias que têm que ter instituições com uma dotação própria e com uma orientação artística, com uma direção artística, com equipas próprias, porque há formação de pessoas no campo da curadoria, da museologia, da conservação. É preciso elas também serem absorvidas pelo mercado e pelas instituições que fora de Lisboa podem trabalhar na divulgação e na circulação dos projetos artísticos. E, portanto, não ter permanentemente estruturas de macrocéfalas a distribuir para a província, não fazendo com que haja recentramentos que sejam polos importantes. E achas que isso, com esta ministra, com a Dalila Rodrigues e com o Pedro Adão e Silva, estava a ser feito? Eu até diria que há essa preocupação é muito clara, até antes, com a Graça Fonseca, com o Pedro Adão e Silva, certamente com a Dalila também. Eu às vezes não acho que seja a preocupação dos ministros da Cultura, é a da capacidade de se gerarem lógicas dentro do sistema político que permitam que ações destas de recentramento, redistribuição no território, mas também exigência de competência técnica se possam fazer e, portanto, não ficar capturado, não ficarem os governos e os ministros, estás a dizer, o exemplo de 3 pessoas que são mais do que competentes para fazer o seu trabalho como ministros, de poderem ter capacidade para, na negociação, por exemplo, com os poderes autárquicos, imporem determinadas formas de funcionamento até elas estabelecerem como boas práticas. Ok. Diz-me outra coisa, que é ser curador, como tu foste durante tanto tempo, acabamos às 6h30, está bem? Tá. Está controlado. Eu estou a ver pelo teu relógio. Mas isto depois tiras, não tiras da edição? não, até fica mais divertido se tivermos esta parte lá na edição. Faz depois relaxar um bocadinho. Epá, é o seguinte, que é, tu foste curador durante grande parte da tua vida, não é? Sim. E também tiveste responsabilidades que tens agora de direção em organismos culturais. Sim. Além disso, calculo eu, não tenho certeza, mas quase que arriscava 1.000 euros, pelo menos, que tu já foste júri, já deves ter sido júri de concursos, ou de prémios. De muitos prémios. De muitos prémios, pronto. Sim. E é aí que eu queria chegar. Eu queria perceber, isto são coisas que têm a ver com política de gosto, como é que as decisões são tomadas por ti, não é? Sobre os outros, como é que tu escolhes este artista e não escolhes o outro? Depende muito da tipologia. Como é que tu olhas para o trabalho? Depende muito da tipologia de júri. Eu fui júri em várias fases dos concursos também. Eu fui júri dos prémios EDP, nas várias formulações que tiveram, fui júri do Best Foto, fui júri nos prémios AICA, fui júri, sei lá, então, fui júri de muitas coisas. Por exemplo, nos prémios EDP, claramente tens uma série de miúdos e tens de decidir, ou se é júri já da parte final, é decidir quem ganha, ou se é júri de seleção, tens de decidir os 5 ou 10 que... Eu fiz parte Porque eu das fui duas uma coisas. vez júri na vida, com o Ricardo Nicolau e com a Ana Vieira. Sim. E eu ia enlouquecendo. O trabalho de júri... Eu agora já não sou há muito tempo e não tenho nenhum interesse em ser. E também, quer dizer, as pessoas não se podem... os artistas têm direito a não se atravessarem sempre com as mesmas pessoas nos júris, não é? Portanto, as pessoas serem diferentes e haver outros critérios. Eu acho que os júris... O grande problema dos júris, eu não sei exatamente dizer, nem tenho uma teoria sobre como é que os júris funcionam. Eu acho que os júris, quando estão perante um universo de trabalhos, obviamente têm os seus critérios, as suas apetências e os seus interesses, mas depois tentam, genericamente, tentam ser rigorosos. A parte... Eu não estou aqui para criticar os júris, eu queria perceber como é que tu olhas, como é que tu tomas as decisões. Deixa-me só dizer uma coisa, claro, o problema dos júris
normalmente, é os júris quererem ser inesperados na sua produção. Esse é o grande problema dos júris. Os júris não quererem eleger o óbvio. E, portanto, muitas vezes, elegerem... é aquilo que se diz no concurso de arquitetura, não é? Estás a dizer, eu acho que é super verdade. É muito verdade. Ainda agora aconteceu no prémio da acessibilidade há muito pouco tempo, que eu senti claramente isso. Isso é muito verdade. Há uma necessidade dos júris marcarem, deixarem a sua assinatura, não é? E a sua assinatura é escolhendo o que não é óbvio. E nos concursos de arquitetura diz normalmente com alguma graça que o lugar mais honroso é o segundo lugar, não é? Porque é onde a malta está relaxada, não está por assinatura. Pois, o segundo lugar é realmente o melhor, mas não era o inesperado, não é? Isto é uma blague, mas eu acho que isto funciona um pouco nos júris. Eu não tenho grande teoria sempre... Quer dizer, durmo de consciência tranquila com a minha prestação nos júris. Não há nenhum momento em que eu acho que não cumpri com a lealdade das funções que me foram confiadas, mas não sei se agiria da mesma maneira, nem teria tido as mesmas opções em cada momento em que tive que fazer parte de júris. Provavelmente não. Mas quais é que achas que são os teus critérios? É dizer, isto esteticamente é uma coisa sofisticadíssima, é uma coisa nova em termos de imagem, este artista é pertinente por toda a carreira que desenvolveu e ele realmente está-nos a dizer... Depende dos concursos, não é? Porque há concursos que premiam artistas em final de carreira. Claro, há mas concursos dirigidos por exemplo, o Prémio EDP Jovem Artista. O Prémio EDP Jovem Artista é tentar... Eu fiz parte várias vezes da primeira parte do prémio, não da parte de premiação, mas da primeira parte do prémio. Aliás, uns concursos divertidíssimos com o João Pinheirada e com o Nuno Crespo, em que tínhamos 400, 500 concorrentes ao prémio e eram dias e dias e dias a ver portfólios. E aquilo que nós tentávamos encontrar, havia uma primeira limpeza, obviamente muitos projetos artísticos que eram enviados não tinham solidez e, portanto, não estavam na fase de ser sequer apresentados publicamente, mas depois havia rankings de artistas que tinham realmente uma enorme solidez nos projetos que apresentavam, e isso vê-se pelos nomes que estão das pessoas que participaram nas exposições do Prémio EDP. Aquilo que nós tentávamos encontrar eram artistas que tivessem uma linguagem minimamente consolidada, que tivessem uma proposta com uma determinada intensidade e com uma abertura de continuidade no trabalho. Não quer dizer que a sua formulação tivesse fechada ou terminada. Nos casos estava mais, nos outros casos estava menos. Às vezes, nos estados em que estava menos, foram até projetos artísticos que tiveram uma enorme continuidade no futuro. Não é? Outros que estavam já muito afinados, não tiveram a mesma continuidade. Como acontece projetos artísticos que não correspondiam a uma recepção na altura muito forte, nomeadamente artistas estavam no estrangeiro a desenvolver o seu projeto e concorriam a prémios cá e que não tinham cá condições de recepção para a sua obra. Isso é muito curioso, provando-se depois que alguns deles eram projetos absolutamente extraordinários, com uma enorme solidez. Portanto, eu acho que principalmente é isso, encontrar formulações artísticas que tenham uma elaboração, obviamente tenham uma intencionalidade, e que notem uma abertura e uma disponibilidade para o seu desenvolvimento futuro. Ok, então vamos à última pergunta, porque tu tens que sair, por isso ia-te perguntar sobre... o wokeismo é muita coisa, mas hoje em dia há muitas pessoas que eu ouço escandalizadas ou pelo menos chateadas com o que está a passar, da questão... no fundo tem uma posição de que nas artes plásticas, que as artes plásticas ou que a arte é o último reduto que se tem que ser preservado às cotas e por aí fora. Depois há outras pessoas, como por exemplo da linha do Benjamin File ou assim, que estão extremamente preocupados com essas questões e de alguma forma tentam incorporar essas questões dentro dos projetos de que são responsáveis. Sim. Queria perceber qual é que é a tua posição em relação a isto. Por exemplo, o Miguel Van Schneider tem uma posição completamente que, não, isto aqui não pode entrar porque senão
pode estar a cortar cabeças a coisas que são absolutamente, no limite estamos a fazer censura, não é? Portanto, eu queria perceber qual é que é a tua posição em relação a isso. A minha posição é simples. É muito simples. Eu estou muito preocupado com o avanço das formulações identitárias, venham elas de onde vierem. Parece-me que as formulações identitárias que vêm da extrema-direita são as mais problemáticas. Não tenho dúvida sobre isso. Estava hoje a ler um artigo no The Guardian sobre a posição que a ADF alemã tinha tido nos últimos dias em relação à subvenção e à manutenção da Bauhaus. Eu vi isso. Que é uma coisa extraordinária, não é? Eu vi isso. É uma coisa extraordinária. Parece. Com argumentos velhos de 100 anos, não é? Exatamente. Pugnando pela identidade alemã e realmente a Bauhaus não respeita a genuinidade da cultura alemã. Uma pessoa nem quer acreditar. Eu quando vi aquilo eu nem queria acreditar. Uma pessoa nem quer acreditar. Obviamente que todas as formulações identitárias, todas as formulações que partem da definição de um desenho de uma identidade que se quer coerente, elas têm um problema de só se poderem definir face à exclusão do outro. E, portanto, a exclusão do outro é uma inevitabilidade. E, portanto, eu acho que temos de ter imenso cuidado com as formulações identitárias, com as formulações micro-identitárias e com as formas de exclusão que elas têm, que é que elas produzem. Muitas vezes estas formulações identitárias são produzidas a partir de onde não deviam vir, que é do ambiente académico, por exemplo. O universo... Ou seja, estás a dizer que elas de alguma maneira são falsas, que elas quase que não existem, que não têm corporação na sociedade, não têm volume na sociedade e que são os tipos que querem arranjar assunto? Sim, quer dizer, querem arranjar assunto. É todo um desenvolvimento cultural que desembocou neste momento nesta espécie de medievalização das relações sociais, em que aquilo que é fundamental é a construção de identidades que possam ser autoconsistentes. E, portanto, se são autoconsistentes, elas não são permeáveis ao exterior. Se não são permeáveis ao exterior, estão sempre a trabalhar na exclusão do outro. Esta é a forma das grandes formulações autoritárias, não é? Mas também é a fórmula de microformulações autoritárias e de exclusão que vêm, por vezes, de ambientes parecendo tão sofisticados como um ambiente académico. Obviamente que há uma sensação, que neste momento é uma sensação global, de policiamento. E essa sensação de policiamento vem das inúmeras instâncias de exercício do policiamento, algumas delas políticas, não é? Outras académicas. Outras de instâncias as mais variadas do exercício do poder. Eu acho que isto não se confunde com uma consciência de que, durante muito tempo, a capacidade das instituições culturais, nomeadamente no campo das artes visuais, de estarem atentas da mesma forma às produções culturais de artistas mulheres ou de artistas que vinham de fora do ambiente... Do status quo. Sim, do status quo. É uma realidade que é incontornável. Sim, isso aconteceu e provavelmente isso ainda acontece. E, portanto, é necessário as instituições terem uma consciência de que têm que estar alertas, atentas e disponíveis. Por vezes, necessitam de reforçar a presença, por exemplo, de artistas mulheres, porque é necessário abrir esse campo e abrir esse espaço. Não tenho nada contra isso. Obviamente que isto pode ser muito bem feito e pode ser não tão bem feito. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma apetência por exposições de artistas mulheres, em geral, como não tenho para qualquer outra formulação que defina uma identidade desta forma. No entanto, lembro-me perfeitamente da Bienal de Veneza, não deste ano, mas da Bienal de Veneza de há 2 anos,
que era uma Bienal que tinha uma presença feminina enorme, não é? Quer dizer, eu não sei quanto a percentagem, daria à volta dos 85% de artistas não homens, e que era uma Bienal com uma extraordinária qualidade, e o assunto da coerência curatorial, do pensamento sobre a qualidade artística e da excepcionalidade dos projetos, era aquilo que nós trazíamos, e depois éramos confrontados, sim, 85% destes artistas não eram artistas, não eram masculinos, não é? Muito bem, aqui está a demonstração de como devemos ter atenção a outras produções artísticas que não aquelas que se nos atravessam à frente. Mas se tivesses que decidir entre... Porque isto acontece mesmo, não é? Que é porque as mulheres hoje em dia já têm uma capacidade de produção e de qualidade, se calhar igual ou superior aos homens. Mas há em alguns grupos identitários, por exemplo, nos negros, não é? Em que isso, se calhar, às vezes tem que se dar uma ajudinha, não é? Para que a coisa chegue lá. Tu tens essa consciência, não tens? Não, tenho claramente essa consciência de que é preciso uma atenção alargada. Isto não quer dizer constituir cotas, quer dizer ter uma atenção alargada e disponibilidade para a diferença. A minha questão é sempre essa. Ter uma abertura e disponibilidade para a diferença e não sucumbir a lógicas identitárias. Esta é sempre a minha preocupação. É sempre aqui é sempre neste tipo de posição que eu me revejo. Agora, obviamente que há alturas eu percebo que há alturas de reequilíbrio em que as coisas parece que a balança pesa completamente para um dos lados em vez de ser para o outro. Isso faz parte das dores de crescimento, acho eu. Só para resumir aqui uma coisa que não foste totalmente concreto, tu falaste de políticas de identitárias de direita, e o que eu percebi é que as políticas identitárias de direita no mundo estão mais associadas ao poder político e as de esquerda estão mais associadas à academia. Genericamente, isto é mais ou menos verdade. Academia ou determinadas formas de ativismo social, sim. Ok. Adorei a entrevista, foi mesmo super fixe. Pelo menos para mim. Gostei imenso da conversa. Adorei. Adorei. Espero que as outras pessoas gostem tanto como eu. Ok. Vai à tua vida. Obrigado.